Bom, lo qual como toma nota de lo qual que sai de meio de comunicação, que supostamente durante o dia lo tau tem tardança mais largo mesmo para ambulância bini, que testa polícia mesmo transportar a gente não, por isso tem algo de urgência. Se isso aqui é verdade, e também o qual que também vou avisar que provavelmente ambulância lo haya ambulância, mas não novo, pero custam segunda mão. Mas é coisa que é lamentável, sobre sempre nós compra ambulância novo, nós sabemos que o verpleegkundige na ambulância para direita é serviço, para nós assim de ambulância vervoer, nós assim ambulância zorg. Sei que bem que é momento que a ambulância chega nesse sítio, onde tem qualquer gente que tem de zorg, de cuidado, de ele e de percebe para estabilizar. Nós sabemos full-fledged ambulância para se estabilizar qualquer paciente em qualquer situação e ter hora para chegar ao hospital. Mas não é rule grande tá the golden hour, então de hora para se estabilizar o paciente ou sungo ministério cuido aqui não é assim. Lamentavelmente nós estamos reparando que o ministro aqui, mesmo que o senhor Poster, ex-ministro de saúde, avisa que a pessoa aqui está preocupada mais para com o bate da bula, hora que é windsurfing, isso cabei com o cabei da cidade. Então, puro show, e nós estamos reparando que está malgastando placa. Por exemplo, de um show que eu vou de obesitas, mas também se mira a placa que não paga super para supostamente acaba com o dengue aqui na Aruba, o qual ojalá pode ser, mas nós tursa que isso aqui está quase impossível. Pero lamentavelmente Cuba tem reparado que tem prioridade de ministro aqui, todo ministro de gabinete aqui, mas de ministro aqui particular, é prioridade que tem para pegar na placa. E me está hallando informação do qual que eu com o Dr. Postner tem algo hope mais atrás, que provavelmente tem companhia que o ministro aqui está ligado com ele, está metido em ter business aqui para procurar para o senhor Postner, Dr. Postner, não tem Hope Clinic mais. Pero vindo bem aquele assunto de IMSA, nós estamos preparando que já acaba para quase 3 anos, para ter aparato sofisticado, dormir no segundo piso de Pariba, na onda com vida de gente por agora escapar. Onde não também de fundo uma mulher, que se mira uma mulher, a oferece cat lab, está na rua, provavelmente ainda ele está no mundo aqui. Mas assim tem hope mais paciente que se serviço que está agora donar lo porta na vida, em todo caso, hope preventivo por agora actuar aqui não. Pero também botar a câmara não, units de ICU na Paribe tem 5 units de ICU e a AWE tem hora que ICU unit não de hospital também, não manda gente que seja corso of Colômbia. Sendo que nós temos 5 units de ICU está putrendo na alto. E, lamentavelmente, nós estamos aí. Pero sim, o primeiro que me vai over no local me quero avisar, pero sim, que o governo aqui, para sobre tem gente que não está dando gosto, 3 pessoas, a costa da comunidade de Aruba, quase 2 milhões de florins. Que 2 milhões de florins aqui, lo pode comprar por 4, 5 ambulâncias, full-fledged para o povo de Aruba. Mas não, pode escolher para dar gente que não está na boa grado, me chama Golden Handshake, sobre Golden Handshake, hora que bota bem bom com o outro. No caso, aqui chega schikking diante de corte e te põe botão na pessoa aqui que não marca papel também. Lamentavelmente, o sindicato e grêmio comercial também de acordo para tapar custo para o povo aqui.